Olá, você que está aí assistindo esse congresso de produtividade, e olá para vocês que estão aqui participando desse momento tão importante, nesse encerramento desse ano tão atribulado, tão corrido, ou foi só aqui que a gente estava na correria? Porque quando a gente começou a gravação aqui, a gente estava fazendo feedback de 2018 e olha, apesar de ele ter passado tão rápido, a gente viveu muitas experiências. E o que é que essas experiências nos ajudaram, nós podemos levar de bagagem para todo o sucesso que nós queremos para 2019? É sobre isso que eu, Érica Redlinger, vou falar com vocês nessa videoaula sobre produtividade e gestão do tempo, nesse tema que é um desafio para você e para vocês que estão aqui. Desperte o seu poder. Sabe por quê? Porque ainda dá tempo. E que tempo é esse? Quanto tempo a gente tem? Se a gente for parar para pensar, a gente vive dizendo que a gente não tem tempo. Não tenho tempo para isso, não tenho tempo para aquilo. Meu Deus, se eu tivesse mais tempo. E isso é algo impossível, uma vez que cada um de nós, eu, você que está aí, temos só 24 horas por dia. Por que eu digo só 24 horas? Porque a gente vive pensando que isso é pouco, que a gente gostaria de ter mais horas no nosso dia para dar conta de tantas coisas. Às vezes, quando alguém atende o telefone e fala que está tudo tranquilo, a gente até estranha, porque fala, como assim? Eu vivo na correria e você está tranquilo? E isso demonstra para nós que essa questão do tempo vai muito de como nós nos relacionamos com o nosso tempo. As mesmas horas, minutos, dias, meses e anos podem ter relações completamente diferentes conforme nós vamos fazendo essa gestão. E não adianta pensar que nós temos uma receita de bolo que vai servir para todo mundo e que todo mundo vai usar o mesmo método de gestão do tempo e isso vai funcionar. Porque cada um tem a sua rotina, tem os seus hábitos, tem as suas crenças e tem os seus sonhos, os seus objetivos. Então, o mais importante é que você e eu, e cada uma de vocês, pessoas que estão aqui, estejamos no nosso presente. Eu não sei o que você estava fazendo antes de começar a assistir essa aula, eu não sei o que vocês estavam fazendo antes de vir aqui ou vão fazer depois que saírem daqui. E eu só sei o que eu estava fazendo antes, o que eu estou fazendo agora e o que eu pretendo fazer depois. Mas nesse momento, a coisa mais importante é que nós estejamos inteiramente conectados com o nosso momento. Nós vimos e ouvimos muitas pessoas falando que estão ansiosas. Como é que será que vai ser o ano que vem? Como é que será que vai ser quando eu tiver isso, quando eu tiver aquilo? E a gente vive numa síndrome muito citada pelo Augusto Cury, que fala síndrome do pensamento acelerado. E o que é isso? É essa falta de presença no seu momento atual, de maneira que você está quase que 90% da sua vida num verdadeiro piloto automático. Você faz e repete as coisas programadas pelo seu cérebro e daí a gente gostaria de ter resultados diferentes, é um jargão tão comum. Como que nós vamos atingir resultados diferentes em 2019 se nós continuarmos fazendo tudo do mesmo jeito que nós fizemos em 2018, que nós fizemos em 2017? Então, se nós queremos maior produtividade, melhores resultados, a gente precisa fazer um exercício de sair fora da nossa caixinha e começar a repensar a nossa ligação com o nosso tempo. Parece tudo muito fácil, é tudo muito bonito de se dizer, mas e na prática? Como que isso funciona? Funciona na tentativa, erro e acerto. Nós não aprendemos e desenvolvemos habilidades sem enfrentar os nossos medos. Ou você acha que aprender a andar não doeu? Aprender a andar de bicicleta gerou para mim e para vocês alguns ralados no joelho, alguns medos e choros. Então nós fomos desenvolvendo habilidades, a maioria delas, através das nossas experiências de erros e acertos. E também sobre a observação que nós fazemos das experiências das outras pessoas. Nós não vamos ter tempo de cometer todos os erros para desenvolver todas as habilidades que nós queremos.
E isso nós podemos utilizar no nosso dia a dia. O que será que as pessoas que têm resultados que eu gostaria de ter estão fazendo? O que será que eu posso adaptar no meu dia a dia? Coisas pequenas, rituais diários, para que a gente possa atingir os resultados e a satisfação de estar mudando o nosso patamar. Nós queremos, às vezes, mudanças espetaculosas. Queremos que as coisas aconteçam do dia para a noite. Queremos, às vezes, a possibilidade de um teletransporte do eu que eu sou hoje para o eu que eu desejo ser. Mas isso não acontece como mágica. Isso acontece a partir de uma coisa chamada decisão. Quando eu decido que eu vou mudar, eu começo a procurar caminhos. Quando você, de repente, mudou de casa, você não saiu procurando opções que você gostaria, casas que atendessem os seus requisitos? Gente, vocês não vão acreditar. Durante esse ano de 2018, eu devo ter mudado, eu até perdi as contas, em torno de umas 5 vezes. Vocês vão querer entender por que eu mudei tanto. Isso nós não vamos falar aqui agora. Mas todas as vezes, quando nós vamos mudar, nós não saímos por aí com a nossa mudança dentro de um caminhão procurando uma casa. Todas as nossas mudanças precisam ser planejadas, desenhadas, para que elas possam atingir o resultado desejado. E isso parece tão simples, mas é muito complexo. Se eu te perguntar, o que você planejou para 2018? E se eu te perguntar, o que você já planejou para 2019? Muitas vezes, a resposta para essa pergunta é um silêncio completo, como está aqui nessa sala agora. Porque nós queremos que as coisas deem certo. E essas coisas, elas podem dar certo. Se alguém, em algum lugar, está conseguindo o resultado que você quer, é porque é possível. Então, talvez, e só talvez, a gente esteja falando muito mais de método do que de sorte, do que de acaso. E esses métodos podem ser aprendidos e desenvolvidos. Para contar um pouco sobre isso para vocês, eu gostaria primeiro de contar uma experiência que eu vivi, sobre especialmente a nossa relação com o tempo. Eu não falei para vocês, mas eu sou enfermeira. E uma das grandes experiências que eu já vivi na minha vida foi a experiência de acompanhar pessoas nascendo. E que momento mais maravilhoso na vida de alguém, quando vai nascer alguém? E esse momento faz com que não só aquela criança que inicia a sua vida esteja começando um novo projeto, mas todos nós. Quando nos tornamos pais, mães, quando alguém nasce e você acompanha muito de perto, é como se um pouco de nós renascesse novamente. Uma experiência parecida a gente vive na mudança de ano. Nós mudamos a nossa perspectiva em relação ao tempo quando parece que tudo que era ruim vai ficando para trás e vem vindo aí uma nova chance, uma nova oportunidade. Mas os dias que se seguem são muito mais importantes do que o dia do nascimento ou a virada do Réveillon. Porque são as coisas que nós fazemos diariamente é que vão determinando os resultados que nós trazemos. Eu gosto muito de uma frase que diz que se nós somos escravos do nosso passado, nós somos donos do nosso presente. Que nada mais é do que aquele velho jargão. Ninguém colhe o que não plantou, ou nós colhemos aquilo que um dia lá atrás nós plantamos. Então, como eu já expliquei para vocês, eu sou a Érica, estou aqui falando para vocês um pouco sobre gestão do tempo e produtividade e como você pode usar o seu tempo e o seu poder, o seu potencial para atingir e alcançar novos resultados. Vou falar um pouco sobre a nossa biologia. Eu não sei se você tem hábito de sorrir, eu não sei se você conhece pessoas ou talvez você seja uma dessas pessoas que estão cheias de linhas de expressões, de tanto que fica com a cara franzida. O que eu quero dizer para você é que, além de sorriso ser muito bonito, ele desperta em nós, ele desenvolve em nós a produção de alguns hormônios que contribuem muito para o nosso bem-estar. E o bem-estar contribui para a nossa produtividade. E o nosso cérebro, ele respeita os nossos comandos, mesmo que muitas vezes eles não sejam verdadeiros. E o que isso quer dizer?
Isso quer dizer que se você está com uma baixa produtividade, você pode ir no espelho do banheiro do escritório que você trabalha, na sua casa, ou até no retrovisor ou no espelho que você tiver perto de você e sorrir falsosamente. Até que de repente você vai talvez lembrar disso que eu estou falando para você e você vai começar a rir de verdade. Porque um sorriso que dure em torno de 5 segundos já começa a ativar partes do nosso cérebro que liberam hormônios, hormônios da felicidade, hormônios do bem-estar, que colocam você num pico de produtividade maior. Ninguém triste, chateado, desmotivado produz muito bem. Esse, inclusive, é um dos grandes desafios das empresas, ficar motivando as pessoas, elevando o seu estado de bem-estar. E às vezes essa técnica muito simples que qualquer um pode fazer e qualquer língua entende, porque se você sorrir em japonês, será entendido em francês. Você pode utilizar. E esse hábito, além de ser algo muito produtivo, é algo contagioso. É muito difícil você estar sorrindo e as pessoas ao seu redor não sorrirem, sem ao menos saberem o motivo pelo qual você está sorrindo. Então, essa é uma prática que a partir desse momento você pode utilizar. Isso mesmo, gostaria que você aí já estimulasse o seu cérebro a produzir esses hormônios para que você inclusive possa aproveitar bem essa aula. Pode sorrir para a tela do computador, pode sorrir para as pessoas que estão próximas de você ou pode sorrir para mim para que você estimule o seu cérebro. A gente está constantemente estimulando o nosso cérebro a produzir uma cascata de hormônios. E isso pode ser positivo ou negativo. Hormônios do estresse também são produzidos muito facilmente. Então, quando a gente descobre técnicas como essa, a gente consegue desenvolver um mecanismo de equilíbrio, já que muitas vezes os motivos pelos quais nós nos estressamos são alheios à nossa vontade. De repente, sorrir pode ser um grande antídoto para esse nosso desafiador diário. Outra coisa que é muito importante e que também tem um efeito muito positivo é o abraço. O abraço é algo que quando você dá, você recebe. Então, além de você fazer um bem para você, você inclusive beneficia outra pessoa. O ideal é que no seu dia a dia você tenha pessoas com as quais você possa abraçá-las para que você, em momentos de dificuldade, ou em momentos de desmotivação, ou momentos de vitória, de celebração, você possa abraçá-las. E isso também vai desencadear dentro do seu cérebro uma cascata de hormônios de bem-estar, dopamina, ocitocina, hormônios estes que promovem o nosso pensamento, a nossa criatividade e, por consequência, o nosso sucesso. Gente, são dicas muito simples, todo mundo pode abraçar alguém, todo mundo pode sorrir muitas vezes por dia e só essas duas coisas que eu falei para você, com certeza, sem medo de errar e de receber mensagens amanhã dizendo que essa técnica falhou, vocês vão conseguir atingir resultados melhores. Porque isso ativa uma coisa chamada psicologia positiva. Nunca nós falamos tanto sobre gratidão, sobre pensar positivo, sobre olhar as coisas com outro olhar. E isso faz com que nós enxerguemos as oportunidades atrás de grandes conflitos e problemas, onde está todo mundo enxergando só o lado ruim, a dificuldade. Talvez nós, sorrindo e abraçando pessoas, tenhamos muito mais do que olhos esses que enxergam. A gente enxergue através dos obstáculos, através dos desafios que acontecem no nosso dia a dia. A grande diferença entre as pessoas que têm sucesso ou não, geralmente é essa. É que elas, aquelas que têm sucesso, olham para os desafios para superá-los, para transpô-los e não para parar e para desistir diante de uma porta fechada. Quando a gente coloca-se numa posição de superação de desafios, cada desafio é um degrau de uma escada que te leva ao teu resultado. Então, se para isso for necessário, e olha que gostoso, abraçar e sorrir mais, essa é uma técnica que você pode utilizar a partir desse momento. Se você, aí de casa, estiver perto de alguém nesse momento, eu recomendo que você faça essa técnica enquanto nós aqui nessa sala vamos exercitá-la também. O mais importante então é que você não perca essas oportunidades. Como eu disse para você,
existe uma grande chance de a gente estar muito tempo da nossa vida no piloto automático, fazendo coisas repetidamente, diariamente, sem sequer prestar atenção. Eu duvido que em algum momento na sua vida você não tenha esquecido onde deixou o celular, se tinha trancado a porta de casa, se tinha acionado o seu alarme no carro. E quando você foi lá, estava tudo como sempre. Você fez isso de maneira automática, porque você repete isso todos os dias. Isso é feito, é um mecanismo dentro do nosso cérebro para que a gente possa poupar energia. Imagina se você tivesse que pensar em cada ação. Agora eu vou escovar esse dente, agora eu vou colocar um pé na frente do outro para andar. Nossa programação mental é feita para que coisas que você faz rotineiramente sejam repetidas automaticamente sem que você gaste energia. O que a gente não pode é viver no piloto automático, perdendo as grandes oportunidades da vida, às vezes por sequer ter notado que elas estavam bem diante do seu nariz. Então não perca oportunidades de abraçar, de sorrir mais, de ter um olhar mais positivo sobre as circunstâncias e ficar preso dentro dessa rotina automática, programada, que a gente pode viver diariamente, dia após dia, e isso que pode fazer com que, inclusive, a gente viva esse ano todo que está passando, que quase acabou, e nem sequer se lembre do que fez em todos esses 365 dias. A imagem diz tudo, né? Muitas vezes nós estamos agindo como se alguém tivesse dado corda ou como se nós fôssemos escravos de uma rotina. Como eu disse para vocês, qualquer momento, esse que você me assiste, pode ser o momento em que você vai assumir o controle da sua vida e buscar a partir de agora os resultados que você quer. Muitas pessoas assumem uma postura muito vitimista diante das circunstâncias. E essas pessoas, se você é uma delas ou se você convive com uma delas, é muito difícil de conseguir enxergar além daquilo que está vendo. O que eu quero dizer para você? Se você convive com alguém, ou se você é essa pessoa que só consegue reclamar das coisas que estão acontecendo, muito possivelmente você esteja agindo como essa moça da foto. Você estava programado para uma ação. E o mundo, as coisas estão mudando a uma velocidade muito grande, de modo que se você estava programado para uma ação que foi programada lá atrás e o futuro mudou, o seu caminho não pode ser mais aquele. As suas decisões não cabem mais naquela rotina e você começa a pensar que o mundo está contra você, que tudo dá errado na sua vida, que só você que tem prejuízo, que a culpa é dos seus concorrentes, que a crise é a culpada da sua falência, que o governo, que a sua esposa, que o seu chefe. E essa postura de vítima e não autorresponsável da sua vida, com certeza não é a forma mais produtiva de atingir os resultados. Então, quando você decidir dar um passo a mais e mudar as suas decisões, talvez você consiga os resultados que você busca. Outra coisa importante para que você possa tomar as suas decisões é entender como o processo de tomada de decisão funciona. Todos nós agimos ou para ter prazer ou para evitar a dor. E isso é um mecanismo de defesa nosso. Se algo dói muito, nós vamos com certeza querer evitar. Se algo dá muito prazer, um bolo de chocolate, um brigadeiro, sacrifício para quem faz uma dieta, por exemplo, a gente vai querer absorver o prazer. E isso nos afasta ou nos aproxima dos resultados que nós queremos. Por que muitas vezes nós fazemos aquilo que nos afasta dos resultados? Porque muitas vezes nós agimos baseados na nossa emoção e não na nossa razão. Você programa certinho, segunda-feira sem falta, no primeiro horário da manhã, eu vou acordar mais cedo e vou correr a minha quadra, por exemplo, para começar um exercício físico. Quando o seu despertador toca no outro dia de manhã, você olha para ele, coloca no soneca e resolve que você merece dormir mais um pouquinho, afinal de contas a semana promete e você precisa estar bem para viver essa semana. Esse é um exemplo muito clássico que muitas pessoas vivem diariamente, protelando os exercícios físicos, por exemplo, mas isso pode acontecer em qualquer área da nossa vida. E isso é o exemplo clássico entre decidir entre dor e prazer.
A dor de levantar para fazer o seu exercício foi muito maior do que o prazer que você imaginava ter lá no final, ter o seu corpo, a sua saúde do jeito que você pretendia ter. E o prazer de ficar deitado, dormir mais um pouquinho, era muito maior. Quando o seu prazer associado às ações que você tem é muito menor, muito inferior à dor que você vai ter que enfrentar, o sofrimento que você vai viver, as chances de você decidir emocionalmente por não mudar o seu comportamento é muito maior. Quando você agrega mais prazer, quando você entende emocionalmente os benefícios dos resultados e isso aumenta a perspectiva de prazer, a dor parece ser insignificante diante do prazer a ser alcançado. Por isso, muitas pessoas trabalham com metas e gostam muito de atingir e superar as metas, porque aquele prazer associado ao atingimento de metas é muito maior do que a dor vivida, o sofrimento, os desafios superados em todo o trajeto para esse alcance. Então, outra regra, outra dica simples e muito útil para a sua produtividade e resultados é que você consiga associar mais prazer aos seus objetivos. E isso vai diretamente ao ponto onde nós ligamos o nosso prazer ao nosso propósito de vida. Muitas pessoas trabalham repetidamente nas suas tarefas diárias, fazendo aquilo sem isso estar ligado intimamente com o seu propósito pessoal. E aí, o desafio das empresas onde essas pessoas trabalham é justamente esse: atrelar, alinhar os propósitos do trabalho aos propósitos individuais, criar uma conexão entre aquilo que eu trabalho diariamente com aquilo que eu sou, que eu desejo ser e que eu desejo alcançar. Dessa forma, os resultados atingidos na empresa não são mais resultados só da empresa, são resultados de cada pessoa que trabalha naquela empresa. E cada pessoa trabalha não só pelo salário que vai ganhar, pelos benefícios intrínsecos ao seu trabalho, mas também pelo prazer individual que cada um sente quando atinge e celebra esses resultados. Porém, muitas vezes nós temos um motivador que é negativo. É um motivador que estimula a perda, ou seja, eu faço com medo de perder. Quantas pessoas, quando têm um diagnóstico de uma doença cardíaca, por exemplo, nunca levantavam-se de manhã para o exercício matinal, mas diante do medo da morte, começam as suas atividades muito mais cedo, com uma frequência muito maior do que elas poderiam ter feito anteriormente. Esse motivador negativo funciona, mas aí o prazer não está associado ao prazer, está associado ao medo, à dor que pode ser maior. E ao longo do tempo, isso pesa como sacrifício. Das nossas atividades diárias, talvez alguém já tenha vivido a situação de nunca pedir a conta com medo de ficar desempregado. Nunca tenha ousado algo maior na sua carreira profissional com medo de perder a sua segurança profissional. E aí, ao longo do tempo, você vem acumulando as frustrações e começa a colecionar os pensamentos de que se eu tivesse feito, se eu tivesse tentado, se eu tivesse buscado. Esse motivador negativo até faz você ter resultados durante um tempo, os resultados programados que talvez você buscava ter, mas ele não está conectado diretamente ao seu propósito de vida, ao passo que, em algum momento, ele pode se tornar muito danoso à sua saúde, inclusive. Basta nós olharmos para as estatísticas relacionadas a afastamentos dos ambientes de trabalho, onde cada vez mais esses indicadores vêm mostrando afastamentos por síndrome do pânico, por burnout, por estresse, por ansiedade. As pessoas às vezes têm altas produtividades em condições muito estressantes, motivadas negativamente, com medo de perder o emprego, de não ter o seu dinheiro, de ficarem desempregadas e de sofrerem represálias. Esse não é o motivador que nós queremos que você tenha, por isso nós não vamos nem perder muito tempo falando dele.
Mas se ele for o seu motivador diário, se é por isso que você levanta da sua cama todos os dias com medo do que vai ser descontado da sua folha de pagamento ou da possível advertência que você vai ganhar do seu chefe, fica um sinal de alerta para você. Temos outro motivador chamado o ditador. E esse aqui é aquele que quando você olha ao redor e vê pessoas que estudaram com você na escola que você estudou, pessoas que você conheceu, elas estão mais na frente que você. Elas têm resultados melhores que os seus. E você começa a olhar para você e dizer que se você não conseguir, que você devia ter conseguido, e começa uma verdadeira ditadura mental dentro do seu cérebro. Da mesma forma como o motivador negativo, esse ditador ele funciona por um tempo, mas os efeitos adversos podem ser os mesmos, e sem contar que você é o seu autodepredador. No motivador negativo, muitas vezes ele é externo. Então, se você troca de emprego, você muda de ramo de atividade, você busca desenvolver outra atividade, talvez o motivador negativo saia de cena. Enquanto que o ditador, ele vai com você por onde você for, independente da área da sua vida. Você pode ter o ditador no seu relacionamento, você pode ter o ditador na sua saúde, no seu trabalho, porque ele está dentro de você. É a sua maneira de encarar os desafios, e isso é muito perigoso. Outra coisa que faz a gente desanimar de enfrentar os nossos desafios é pensar em tudo que a gente tem que fazer e só pensar. Nossa, até eu terminar aqueles relatórios, até eu fazer aquela faculdade que vai demorar 5 anos, até eu percorrer todo aquele caminho que vai demorar tantas horas. E esse pensamento de sacrifício, de ser difícil demais, lembra lá que a gente falou da dor e do prazer? Ele maximiza a dor e diminui o prazer. Então, dividir tarefas, dividir as suas atividades em pequenas tarefas, é uma estratégia para que ao invés de você ficar olhando para tudo que você tem para fazer sem conseguir nem começar e nem saber por onde começar, é importante. Então, divida estrategicamente as suas atividades para que elas não sejam tão pesadas, difíceis, porque isso aqui é que faz muita gente paralisar. Sobe na balança e gostaria de perder 20 quilos, mas perder 20 quilos de uma vez é muita coisa. Mas você não precisa perder 20 quilos de uma vez. Se você perder 1 quilo por mês, em 20 meses você terá perdido os 20 quilos. Mas, se você fizer outra conta, por mês, se você vai perder 1 quilo, quantos quilos você perde por semana? Se você perder por semana esses, mas quanto você tem que perder por dia? Então, o seu cérebro, ele vai ser muito mais fácil convencido, vai se convencer muito mais fácil se você quebrar as grandes tarefas em pequenas atividades e assim poder celebrar, inclusive, pequenos resultados. Se você olha para sua balança, essa semana você tinha que ter perdido só 1 quilo e você perdeu 1,2 kg, você está acima da sua meta e isso você já pode celebrar. Então, essa é uma estratégia muito simples e muito importante para convencer o seu cérebro de enfrentar grandes desafios. Outra coisa muito comum no dia a dia é que a gente gostaria de ser multitarefa. Gostaria de estar em vários lugares ao mesmo tempo, o celular está tocando o tempo todo, de repente teu chefe está pedindo, ou você mesmo, como empreendedor, como empresário, está querendo novos resultados, tem telefonema chegando, tem e-mail na caixa de entrada, tem muita coisa ao mesmo tempo acontecendo e você gostaria de não perder nenhuma oportunidade. Só que isso faz com que você se sinta sobrecarregado. E o efeito disso é muito parecido com aquilo que eu falei agora há pouco. Parece muita tarefa para uma pessoa só. E aí 2 coisas podem acontecer. Você se desmotivar, você perder o prazer daquilo que você está fazendo, embora seja muito importante para você, e também se sentir estafado, cansado, desmotivado, de maneira que a chance de você abandonar o seu projeto aumenta gradativamente dia após dia. Os seus objetivos, eles precisam ser claros, de preferência que eles tenham data, hora, dia marcado e que eles tenham tarefas pequenas, de maneira que até você possa descentralizar isso para pessoas que podem contribuir para você. Uma coisa que eu gosto muito de falar é que você não vai realizar o seu sonho sozinho. O seu sonho, ele é só seu, você sonhou, mas ele vai ser muito mais fácil de ser concretizado à medida que você compartilhá-lo com as outras pessoas. O seu sonho ninguém vai realizar por você, mas as suas tarefas diárias, elas podem ser compartilhadas.
Quantas vezes nós atingimos resultados que muita gente contribuiu? Quanto mais a gente descentralizar, quanto mais nós dividirmos em pequenas tarefas, menor vai ser o tempo de execução e mais fácil de atingir esse resultado será. E agora, diante de tudo isso, um verdadeiro bombardeio de informações sobre tempo, sobre produtividade, sobre funcionamento do nosso cérebro e a vontade de repente já sair daqui, já levantar daí, correndo, aproveitar esse momento que está passando para já fazer o seu mapa de 2019, já começar a distribuir as tarefas, pensar quem que vai ajudar você a realizar os seus objetivos. Mais importante do que correr na direção errada é dar passos curtos na direção certa. Muita gente fica apavorado, querendo ser altamente produtivo e fazendo uma coisa errada atrás da outra. Já saiu para viajar e pegou a saída errada no trevo? A gente começa a gastar tempo, combustível na direção errada. Muitas vezes a gente só percebe em alguma placa lá na frente. Então esse é o momento de você sentar e realmente fazer uma autoanálise. Talvez começando por responder uma pergunta fácil e difícil. Quem é você? Quais são os resultados que realmente você quer ter? Porque a gente segue às vezes uma maré de Maria vai com as outras. Nós vemos pessoas que nós admiramos e talvez a gente realmente queira ter resultados parecidos com aquela pessoa. Mas o mais importante é respeitar a sua essência. Durante um período em que eu entrevistei mais de 2.000 pessoas, essa era uma pergunta frequente. E quando eu fazia a pergunta para elas de quem era elas não sabiam me responder. E como nós vamos atingir resultados, como nós vamos fazer planos, se a base de tudo isso, que é saber quem nós somos, é uma pergunta que ecoa sem resposta. Essa pergunta, ela é o primeiro passo para que você seja produtivo, para que você tenha prazer, para que você alcance os resultados e seja feliz, não só lá na chegada, mas em cada passo que você der no caminho. O que adianta você subir uma montanha, atingir o pico mais alto e chegar lá sozinho, sem ninguém para comemorar com você? O que adianta você investir seu tempo todo em atingir todas as metas da sua empresa, ser o melhor funcionário ou você ser o empresário de maior renome no seu ramo, se você não é feliz, se você não está contente internamente com tudo isso que você está alcançando? Muitas pessoas riquíssimas, muitas pessoas em cargos altíssimos nas empresas têm deixado tudo para buscar essa tal de felicidade. Parece um tanto filosófico dizer isso para você num congresso de produtividade, mas isso é uma coisa que está totalmente ligada à outra. Existe uma pesquisa que diz que quanto mais feliz você for no seu trabalho, melhor é a sua produção. E isso está comprovado diretamente porque a sua criatividade, o seu poder de negociação, o seu jogo de cintura, as suas habilidades de desenvolver os negócios estão mais aprofundados quanto mais você estiver envolvido. Você vai estar envolvido com aquilo que você ama, com aquilo que você gosta de fazer. E isso é tão sério porque eu duvido que alguns de vocês aqui passem menos do que 30% da sua vida no seu trabalho. Algumas pessoas passam muito mais do que isso. E a maior e a melhor fase das nossas vidas estão lá, convivendo com aquelas pessoas com que você trabalha, seja onde for. E fazer desse dia a dia algo de completo sentido na sua vida, talvez seja o maior desafio. E começa pela pergunta de quem é você. Será que é possível, então, pegar as verdadeiras rédeas do nosso cérebro, conciliar emoção e razão, descobrir quem eu sou, planejar o que eu quero alcançar e começar dia 1º de janeiro? Não, né, gente? Começar amanhã já, quem sabe hoje, a fazer o seu futuro diferente? Claro que é. Estar assistindo a essa palestra, estar aqui, é já um grande passo nessa direção. Conhecer como é o nosso processo de decisão, como são formados os nossos pensamentos e comportamentos, é a grande chave para a nossa melhoria nas nossas produtividades, nos nossos relacionamentos, seja em qualquer área da nossa vida. O grande segredo é a gente conciliar esses dois.
Vocês já devem ter assistido algum desenho que tenha o anjinho e o diabinho sussurrando aos nossos ouvidos. Na verdade, não se trata nem de anjo nem de diabo. Se trata de nós equilibrarmos a nossa razão e a nossa emoção. Como eu falei para vocês, muitas vezes nós agimos baseado em emoções que visam preservar nós das dores, dos sofrimentos, dos nossos conflitos, mas também que a nossa razão é a grande regente dentro desse processo. Não se pode agir sempre baseado nas emoções e nem se pode, nem se consegue ser totalmente racional o tempo inteiro. Ser otimista, o pensamento positivo, aquilo que já falei para vocês, é uma das grandes chaves para isso. Todas as nossas ações, elas precisam considerar as perspectivas e não apenas o fato isolado. Muitas vezes, diante de um fato não esperado, nós agimos baseados nas emoções de fuga ou ataque. Quantos conflitos familiares, no trabalho, poderiam ser evitados se nós tivéssemos parado 15 minutos, 15 segundos, 10 segundos que fosse, ou aquele conta até 10, e nós não teríamos reagido de maneiras que nós não gostaríamos e que nós nos arrependemos até hoje. Ser otimista é pensar sempre o que é que está atrás disso, o que eu posso tirar dessa situação, qual é o aprendizado. E se todas as situações nós conseguirmos tirar o aprendizado, muito dificilmente nós vamos nos sentir fracassados ou perdedores, porque, independente do resultado, a gente aprendeu e levou algo na nossa bagagem. Elogiar pessoas. Parece tão filosófico novamente, como eu amo pessoas, talvez seja por isso até que eu esteja aqui falando com vocês, é que eu sempre falo isso, mas não é da minha cabeça. Há pouco eu descobri uma teoria chamada linha de Losada. Essa linha, esse pensamento, ele diz exatamente sobre a construção de um relacionamento baseado em confiança para que a gente possa se sentir confortável nas horas em que nós vamos ter que falar de coisas um pouco mais difíceis. Se você é um empresário, se você é um líder, supervisor, gestor de RH, muitas vezes nós temos a função de dizer para as pessoas onde elas estão errando ou onde elas precisam melhorar. Dentro de um relacionamento baseado em confiança, nós conseguimos dizer isso sem problema nenhum, porque a forma com que essa pessoa receberá essa crítica, essa sugestão, será uma forma muito mais amena. O que acontece no nosso dia a dia é que reuniões e encontros com a chefia geralmente são para discutir problema, coisas que não estão boas, não estão tendo resultado. Desta forma, o feedback positivo fica sempre para um segundo momento e essa relação de confiança ela não é estabelecida, fazendo com que pessoas excelentes baixem a sua produtividade, fiquem desmotivadas e façam verdadeiras relações com o monstro do chefe, eu vou sair desse emprego, eu não preciso disso. Por isso que elogiar é tão importante. Nós temos a oportunidade de elogiar as pessoas o tempo todo, de agradecê-las, de parabenizá-las pelos resultados simples, corriqueiros do dia a dia. Muitas vezes nem com os filhos nós fazemos isso. Se fez tudo certo, se tirou a nota boa, não fez mais que a obrigação. E esse é um pensamento a ser eliminado do nosso dia a dia. Resultados medianos precisam ser celebrados. Vitórias grandiosas merecem festa, merecem comemoração. E aí vocês vão me dizer, mas não dá tempo de tudo isso. Mas se o resultado tivesse sido ruim, nós teríamos que ter tempo, tanto para chamar a atenção do funcionário, quanto para pensar numa nova estratégia para resolver o problema e atingir um resultado novo. Então, gaste sim. Na verdade, gaste não, essa é uma palavra que eu nem gosto de usar. Invista tempo em construir relações baseadas em confiança, tanto no seu trabalho, quanto na sua vida pessoal, quanto no seu relacionamento, porque essa relação cria uma base sólida de desenvolvimento mútuo, tanto para que você possa dizer para as pessoas o que elas podem ser melhores, quanto para que você também possa receber esse feedback e poder evoluir através da perspectiva de quem convive com você. E agora eu quero propor para você um desafio. Você já deve ter ouvido muitas vezes que o nosso corpo fala. Se eu estivesse o tempo todo em que eu estive falando aqui com vocês,
extremamente parado, vocês estivessem observando só a minha respiração, a minha postura e tudo que eu estivesse parada aqui fazendo para vocês, talvez vocês já conseguissem tirar alguma conclusão e receber alguma informação do que talvez eu quisesse prestar para vocês. Mas o mais importante de tudo isso é que a gente pode e deve criar posturas que nos encorajam, que nos dão novamente mais hormônios daqueles positivos que o abraço, que o sorriso nos ajudam. Por isso, independente de onde você estiver, se você conseguir ficar de pé, eu gostaria que você desenvolvesse a postura de poder, de empoderamento, como na figura ao lado. Essa postura manda uma mensagem para o seu cérebro e isso desencadeia em você autoconfiança, desencadeia em você todo o potencial que você pode ter diante dos desafios que você tem no seu dia a dia. É muito simples, dura poucos minutos e é incrível o resultado que isso pode gerar. Eu tenho certeza que a primeira vez que você se vê fazendo isso, você até vai achar engraçado ou estranho. Mas isso pode, ao longo do tempo, gerar aquilo que a gente chama de âncora. Todas as vezes que talvez você nem se coloque nessa posição, mas você se lembre daquilo que você se sentiu vitorioso, ganhador. Essa é uma postura de gente que enfrenta os desafios da vida diariamente. E isso pode, de maneira extraordinária, mudar os seus resultados. Como nós já falamos bastante e nós já encaminhamos para o nosso final da nossa palestra, o pensamento positivo é o grande norteador das nossas ações diante dos desafios. Você tem só duas oportunidades: pensar que vai dar certo ou pensar que vai dar errado. Diante de uma coisa que você não esperava, de uma cirurgia, de uma doença, de um desemprego, da perda de alguma pessoa especial na sua vida, do término de um relacionamento, da mudança de cidade, enfim, quantas coisas acontecem diariamente? Você tem duas e apenas duas oportunidades de pensar que isso vai ser bom e que isso vai ser ruim. Se você pensar que isso é ruim, você fecha as portas das oportunidades. Se você pensa que isso pode ser de alguma forma bom ou ruim, né? Pensa que isso pode ser bom, isso pode de alguma forma trazer para você uma perspectiva que naquela outra posição você talvez não estivesse enxergando. E por que eu estou falando de tudo isso para você? Lembra que eu falei que eu sou enfermeira e que a melhor experiência da minha vida foi quando eu vi várias crianças nascerem? Talvez até nesse momento alguma delas esteja assistindo e se estiver, muito obrigada pela oportunidade que você me deu. Mas eu também tive uma experiência bem contrastante com essa. Depois de trabalhar muito tempo nessa maternidade, eu vim trabalhar em um hospital de oncologia. Nesse hospital não nasce ninguém. Nesse hospital muitas pessoas diariamente enfrentam talvez um dos maiores desafios da sua vida. E lá é impossível você entrar e sair a mesma pessoa. Aquelas pessoas, aquelas experiências vão transformando a forma com que a gente vê o mundo. Talvez você que está aí ou aqui tenha vivido muito de perto, você mesmo ou alguém que você conhece, que tenha enfrentado ou esteja enfrentando essa doença, que infelizmente, estatisticamente, só aumenta no Brasil e no mundo. Nós não temos como saber se um dia nós vamos viver essa experiência ou não. Todos nós estamos sujeitos a enfrentar esse desafio e apesar de a morte, a tão temida morte, ser algo muito certo para todos nós, nunca nós estamos preparados para enfrentá-la, seja a nossa própria ou a de alguém que nós amamos muito. Quando eu comecei a trabalhar nesse hospital, a única coisa que eu pedi para minha supervisora na época é que eu nunca trabalhasse na oncopediatria, porque eu sempre gostei muito e gosto muito de crianças. Naquela época, eu ainda não era mãe,
Hoje eu já sou. E ela cumpriu durante a maior parte do tempo o nosso combinado. Mas um determinado mês, a enfermeira que trabalha na oncopediatria precisou sair de férias. E hoje eu entendo por quê as mães não aceitam qualquer enfermeira para cuidar das suas crianças. E aí, a minha chefe me chamou. Ela disse: olha, Érica, eu preciso que seja você. As mães eu algumas vezes fiz algumas atividades lá, e as mães, elas aceitam. E eu disse: não, lembra do nosso combinado? E ela falou: sim, mas eu não posso deixar eles sem ninguém. E eu pedi para ela: então eu vou tentar, mas se não der, eu peço que você pense num plano B. Foram os melhores e piores 30 dias da minha vida. Eu vivi naqueles dias as mais intensas experiências sobre a minha própria existência. Naquele período, nós tínhamos uma paciente que havia voltado por ter recidivado seu câncer. Ela já tinha tido cura, já tínhamos celebrado a sua cura, e ela, infelizmente, teve uma recidiva. Sem perspectiva de cura, com tratamento paliativo, ela ficou internada e acamada durante todo o período que eu estive naquele setor. A dor dela era tão intensa que as prescrições de medicamento para dor tinham medicamento quase de hora em hora. E algumas medicações, elas são a critério médico, conforme necessidade do paciente. Então, todas as vezes que ela sentia dor entre uma medicação e outra, ela chamava na campainha e uma luz se acendia na porta para que nós pudéssemos atendê-la. Um determinado dia, eu cheguei para pegar o plantão às 7 da manhã e a luz do quarto dela estava acesa. Antes de pegar o plantão, eu já fui ver o que é que ela precisava e imaginei que fosse a medicação. Quando eu cheguei no quarto, ela falou: não, enfermeira, eu não estou com dor agora, eu só preciso que você fique aqui. A mãe dela estava sentada nos pés da cama, ela chamou a mãe dela, nós ficamos uma de cada lado da cama, uma segurando cada mão. Ela já falava com bastante dificuldade, estava bastante inchada. E ela olhou para a mãe dela, segurou firme a minha mão e pediu para a mãe dela: mãe, eu tenho um pedido. Eu posso ir? Um silêncio se fez. Ninguém sabia o que dizer, mas a mãe dela soube o que dizer. A mãe dela disse: pode. Não tem como explicar para vocês o sentimento, a impotência, a dor misturada com descanso que a gente sente no momento desse, onde não haveriam medicamentos, não haveriam procedimentos, não dava tempo de fazer mais nada. Existem alguns momentos na vida em que a gente não pode fazer, a gente só pode ser. A gente só pode ser o melhor que a gente pode ser. Naquele momento ela não queria que eu fizesse nada, ela só queria que eu estivesse ali. E por que eu estou te contando essa história? Depois desse último pedido, algumas horas depois, ela descansou. A mãe dela veio desesperada, me pedir perdão, que ela não era uma mãe ruim, que ela preferia 1000 vezes o sofrimento dela como mãe de perder a sua filha
do que continuar assistindo dia após dia um sofrimento que não tinha volta, que não tinha cura. O que eu quero que você pense, aí ou aqui, é que para aquela pessoa, aquela história terminava ali. Mas para mim e para você, ainda não. Por isso que desde então, ainda dá tempo, é um grande jargão que eu carrego. Se você quer novos resultados, se você quer maior produtividade, se você quer conectar a sua vida com o seu propósito, se você quer responder quem é você, se você quer ser mais, o melhor, a sua melhor versão, não precisa se comparar com ninguém, porque você é único. Indivíduo vem da palavra indivisível. Você é único e indivisível. O que isso quer dizer? Para de separar a sua vida em pedacinhos. A mulher, o marido, o filho, o pai, o esposo, o funcionário, o empresário. Você é único e indivisível. Quando você estiver em harmonia com quem você é, a felicidade vai ser um estado de espírito. Produzir não vai ser um desafio, será um prazer. A dor do processo vai ser celebrada, porque ela está te levando mais perto de onde você quer chegar. Então, o meu recado para você é que não importa tudo que você já viveu. Não importa a história que você tem, quantos anos você tem hoje, tudo que foi vivido até hoje, até esse dia que você está aí assistindo, que vocês estão aqui me escutando. Lá a gente não vai voltar mais. A única coisa que aquele passado me dá e te dá é a experiência. São as experiências, é a nossa bagagem para o futuro que a gente vai construir. Então, o agora, esse momento, é a coisa mais importante que você tem. Independente de quanto tempo você deseja viver, independente de quanto tempo você já viveu, é o agora. Então você não precisa se preocupar tanto com o planejamento de tudo que você vai viver. Se você estiver altamente concentrado em viver intensamente o teu agora, se você conseguir responder a pergunta de quem é você e para onde você deseja ir, talvez os dias vão te mostrar as oportunidades que hoje, quando você está planejando, talvez você nem conseguiu enxergar. Se permita ser feliz no caminho, se permita ser a sua melhor versão, sem ter tanto medo de errar. Porque lembra, as habilidades são construídas através das experiências. E a experiência é baseada, muitas vezes, no nosso erro ou no erro de alguém. Então, também, quando alguém muito perto de você estiver errando, ao invés de apontar o dedo, estenda a mão, aprenda com o erro dele e desenvolva a felicidade das pessoas ao seu redor também. Não deixe nada para depois. E se depois não acontecer? E se amanhã não existir? Você foi feliz hoje? Isso te fez bem? Qual é o teu sentimento no final de cada dia? Eu quero que você aproveite cada segundo, cada minuto da tua vida. Ainda dá tempo de escrever uma história completamente nova a partir do agora. Rasgue um passado que não vale a pena, perdoe as coisas que você fez que você não se orgulha, perdoe as pessoas, não carregue mágoas, não carregue ressentimentos, não seja vítima de histórias que não deram certo. Assuma de uma vez o piloto da sua vida. O tempo voa sim, mas se o tempo voa, você pode dar a direção. Eu não sei se vocês sabem, mas se os ventos forem contrários, os aviões eles pousam, eles levantam contra o vento. Então nós não temos que olhar para os nossos desafios numa visão de que é difícil demais. Será que o teu potencial não é muito maior do que aquilo que você já conhece? Por isso esse desafio tão grande vem surgindo na sua direção para que você possa testar novas habilidades, desenvolver novas performances.
Muito obrigada pela oportunidade de dividir o meu conhecimento com vocês. Muito obrigada por estar interessado em ser mais produtivo, em conhecer mais sobre vocês, porque isso é uma corrente que se estende dia após dia. Seja você o multiplicador de todo esse conhecimento e seja você o autor da sua própria história. Muito, muito obrigada.